Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 4, capítulo 37. 23 de novembro de 1900. Modo no qual estão as almas sem Jesus. Encontrando-me em meu habitual estado, meu amante Jesus me transportou para fora de mim mesma, e saindo de dentro do meu interior, se fazia ver tão grande que absorvia nele toda a terra, e estendia tanto a sua grandeza que a minha alma não encontrava o termo. Sentia-me dispersa em Deus. Não só eu, mas todas as criaturas ficavam dispersas. E ó, como parecia impróprio, que afronta se faz ao nosso Senhor, que nós, pequenos vermes, vivendo nele, ousamos ofendê-lo. Ó, se todos pudessem ver o modo como estamos em Deus, como se cuidariam de não lhe dar nem sequer a sombra de um desgosto. Depois se fazia tão alto que absorvia nele todo o céu. Assim, que em Deus mesmo via a todos os anjos e santos, ouvia seu canto, entendia muitas coisas da felicidade eterna. Depois disto, via que de Jesus saíam muitos ribeiros de leite, e eu bebia deles. Mas, sendo eu muito restrita, e Jesus tão grande e alto que não tinha limite nem de grandeza, nem de altura, não conseguia absorver tudo em mim. Muitos corriam fora, embora permanecessem em Deus mesmo. E eu sentia um desgosto por isso, e teria querido que todos corressem a beber desses ribeiros. Mas escassíssimo era o número de viadores que bebiam. Nosso Senhor, desgostoso, também por isso me disse: isto que vês é a misericórdia contida, e isto irrita principalmente a justiça. Como não devo fazer justiça enquanto eles mesmos me impedem de misericórdia? E eu, segurando as mãos dele, apertei-o e disse: não, Senhor, não podes fazer justiça. Não o que não o quero eu, e não querendo eu também tu não o queres. Porque a minha vontade não é mais minha, mas tua. E sendo tua, tudo o que eu não quero, também tu não queres. Também tu o queres. Não me disseste tu mesmo que devo viver em tudo e por tudo do teu querer?
O meu falar desarmou o meu doce Jesus, diminuiu de novo e fechou-se dentro de mim, e eu encontrei-me em mim mesma. Capítulo 38, 25 de novembro de 1900. A natureza do verdadeiro amor é de transformar as penas em alegrias, as amarguras em doçuras. Demorando a vir, o meu dulcíssimo Jesus, senti-me quase com temor, e ainda não vinha, mas depois com minha surpresa, tudo de improviso veio e me disse: Amada minha, queres saber quando uma obra se faz pela pessoa amada? Quando, encontrando sacrifícios, amarguras e penas, tem virtude de mudá-las em doçuras e delícias, porque esta é a natureza do verdadeiro amor, e de transformar as penas em alegrias, as amarguras em doçuras. Se se experimenta o contrário, é sinal de que não é o verdadeiro amor que opera. Ó, quantas obras se diz, faço-o por Deus, mas nas dificuldades retrocedem. Com isso fazem ver que não era por Deus, senão pelo próprio interesse e prazer que sentiam. Depois ele adicionou: geralmente se diz a própria vontade estraga todas as coisas e infecta as obras mais santas. Porém, se esta vontade própria está conectada com a vontade de Deus, não há outra virtude que a possa superar. Porque onde há vontade, há vida no obrar o bem. Mas onde não há vontade, há morte no obrar. O bem se obrará fastidiosamente, como se estivesse em agonia. Capítulo 39, 3 de dezembro de 1900. A natureza da Santíssima Trindade é formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus entre os braços, e enquanto me deleitava em olhá-lo, sem saber como, do mesmo menino saiu um segundo, e depois, de breves instantes, um terceiro menino, os dois semelhantes ao primeiro, embora diferentes entre eles. Surpreendia ao olhar para isto, disse: Oh, como se toca com a mão o mistério sacrossanto da Santíssima Trindade, que enquanto sois um, sois também três. Parecia-me que os três me diziam, mas ao sair a palavra formava uma só voz. Nossa natureza está formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. E a natureza do verdadeiro amor tem como propriedade especial produzir de si mesmo imagens todas semelhantes na potência, na bondade, na beleza e em tudo o que ele contém. E só para dar um realce mais sublime, a nossa onipotência põe a marca da distinção, de modo que esta nossa natureza, derretendo-se em amor, como é simples, sem nenhuma matéria que pudesse impedir a união dela, forma três, e voltando a derreter, forma uma só. E é tão certo que a natureza do verdadeiro amor tem isso de produzir imagens todas semelhantes a si, ou de assumir a imagem de quem se ama, que a segunda pessoa, ao redimir o gênero humano, assumiu a natureza e a imagem do homem e comunicou ao homem a divindade. Enquanto isso diziam, eu distinguia muito bem o meu amado Jesus, reconhecendo nele a imagem da natureza humana, e só por ele tinha a confiança de permanecer diante deles. Senão, quem se atrevia? Quem se atreveria? Ah, sim, me parecia que a humanidade assumida por Jesus havia aberto o comércio à criatura, a fim de fazê-lo subir até o trono da divindade, para ser admitida à sua conversação.
e obter reescritos de graças. Oh, que momentos felizes desfrutei! Quantas coisas compreendia, mas para escrever algumas coisas, eu preciso descrevê-las, quando a minha alma se encontra com o meu amado Jesus, porque então me parece liberada do corpo, mas ao me encontrar novamente aprisionada, as trevas da prisão, a distância do meu místico sol, a pena de não vê-lo, se tornam incapazes de descrevê-las e me fazem viver morrendo, mas sou obrigada a viver atada, encarcerada neste mísero corpo. Ah, Senhor, tenha compaixão de uma miserável pecadora que vive doente e prisioneira. Rompe logo os muros desta prisão para voar a ti e não retornar mais. Capítulo 40, 23 de dezembro de 1900. Diante da santidade da divina vontade, as paixões não ousam apresentar-se e perdem por si mesmas a vida. Depois de ter passado longos dias de silêncio entre o bendito Jesus e eu, senti um vazio dentro de mim. E esta manhã, ao vir, disse-me: Amada minha, o que queres dizer-me? Que tanto desejas falar comigo? E eu, a envergonhar-me, eu disse: Meu doce Jesus, quero dizer-te que anseio ardentemente por te amar a ti e ao teu santo querer. E se isso me concedes, me farás totalmente feliz. E ele agregou: Tu, em uma palavra, tens agarrado tudo, pedindo-me o maior que há no céu e na terra. E eu, neste santo querer, desejo e quero principalmente te conformar. E para fazer que te seja mais doce e agradável o meu querer, põe-te no círculo da minha vontade e observa nela as suas diversas virtudes e qualidades, detendo-te agora na santidade do meu querer, agora na bondade, agora na humildade, agora na beleza, agora na pacífica morada que produz o meu querer. E nessas paradas que fizer, adquirirá sempre mais novas e inauditas notícias de meu santo querer, e por isso ficará tão atada e apaixonada que não sairá nunca mais dele. E isso te trará um grande proveito, porque estando tu na minha vontade, não terás necessidade de combater com tuas paixões e de estar sempre em armas contra elas. Pois enquanto parece que morrem, renascem novamente mais fortes e vivas, senão que sem combater, sem estrondo, docemente morrem. Porque diante da santidade da minha vontade, as paixões não se atrevem a apresentar-se e perdem por si mesmas a vida. E se a alma sente os movimentos das suas paixões, é sinal que não faz morada contínua nos confins do meu querer. Quem faz suas saídas, suas escapadinhas ao seu próprio querer, e está obrigado a sentir a peste da natureza corrupta, enquanto que se estiver fixa em minha vontade, estará livre de tudo e sua única ocupação será me amar e ser amada por mim. Depois disto, olhando para o bendito Jesus, vi que tinha coroa de espinhos e a tirei pouco a pouco e a coloquei sobre minha cabeça. E ele me encaixou e desapareceu. E eu me encontrei em mim mesma com um desejo ardente de estar sempre na sua santíssima vontade. Capítulo 41, 25 de dezembro de 1900. Vê o nascimento de Jesus. Encontrando-me em meu estado habitual, me senti fora de mim mesma. E depois de ter virado, me encontrei dentro de uma caverna. E vi a rainha mãe, que estava no momento de dar à luz ao menino Jesus. Que maravilhoso prodígio! Parecia-me que tanto a mãe como o filho estavam mudados em luz puríssima, mas nessa luz distinguia-se muito bem a natureza humana de Jesus, que continha em si a divindade, que o servia como de véu para cobrir a divindade.
de modo que, abrindo o véu da natureza humana, era Deus, e coberto com esse véu era homem. E eis o prodígio dos prodígios, Deus e homem, homem e Deus, que sem deixar o Pai e o Espírito Santo, vem habitar conosco e toma carne humana, porque o verdadeiro amor nunca desune. Agora me pareceu que a mãe e o filho, nesse felicíssimo instante, ficaram como espiritualizados, e sem o mínimo obstáculo, Jesus saiu do seio materno, transbordando ambos em um êxtase de amor, ou seja, esses santíssimos corpos transformados em luz, sem o mínimo impedimento. Jesus, luz, saiu de dentro da luz mãe, ficando sãos e intactos, tanto o um como a outra, retornando depois ao estado natural. Mas quem pode dizer a beleza do menino que nesse momento de seu nascimento transcorria ainda externamente os raios de sua divindade? Quem pode dizer a beleza da mãe que ficou toda absorvida naqueles raios divinos? Me parecia que São José não estava presente no momento do parto, mas que permanecia em outro canto da caverna, todo absorto naquele profundo mistério. E se não viu com os olhos do corpo, viu muito bem com os olhos da alma, porque estava arrebatado em êxtase sublime. Agora, no momento em que o menino saiu à luz, eu teria querido voar para pegá-lo em meus braços, mas os anjos me impediram, me dizendo que cabia à mãe a honra de ser a primeira a tomá-lo. Então a Virgem Santíssima, como sacudida, voltou em si, e das mãos de um anjo recebeu o filho em seus braços. O apertou tão forte, no arrebatamento de amor, em que se encontrava, que parecia que o queria meter de novo nela. Depois, querendo dar um desabafo ao seu ardente amor, a pôs a mamar em seus seios. Entretanto, eu permanecia toda aniquilada, esperando ser chamada para não receber outra repreensão dos anjos. Então a rainha me disse: vem tomar o teu amado e gozá-lo também tu. Desafoga com ele o teu amor. Assim que dito isto, me apaixonei, me aproximei, e a mamãe o pôs nos meus braços. Quem pode dizer a minha alegria, os beijos, os abraços, as ternuras? Depois que desabafei um pouco, disse-lhe: meu amado, tu bebeste leite de nossa mãe, torna-me partícipe. E ele, condescendente, de sua boca derramou parte desse leite na minha boca. E depois me disse: amada minha, eu fui concebido unido à dor. Nasci à dor e morri na dor. E com os 3 cravos com que me crucificaram, cravei as 3 potências, inteligência, memória e vontade, daquelas almas que desejam me amar, fazendo-as todas atraídas a mim, porque a culpa as tinha tornado doentes, dispersas do seu Criador e sem nenhum freio. E enquanto dizia isso, deu uma olhada no mundo e começou a chorar suas misérias. Eu, vendo-o chorar, disse: amável menino, não entristeça uma noite tão alegre com o teu pranto a quem te ama. Em lugar de dar desabafo ao pranto, demos desafogo ao canto. E assim dizendo, condescendente, de sua boca derramou parte desse leite na minha, e depois me disse: minha amada, eu fui concebido unido à dor. Nasci à dor e morri na dor. Com os 3 cravos me crucificaram, cravei as 3 potências, inteligência, memória e vontade, daquelas almas que desejam me amar, fazendo-as todas atraídas a mim, porque a culpa as tinha tornado doentes, dispersas do seu Criador e sem nenhum freio. Então foi repetido esse trecho aqui no livro. E enquanto dizia isso, deu uma olhada no mundo e começou a chorar suas misérias. Eu, vendo-o chorar, disse: amável menino, não entristeça uma noite tão alegre com teu pranto a quem te ama.
Em lugar de dar desabafo ao pranto, demos desafogo ao canto. E assim dizendo, comecei a cantar. Jesus distraiu-se ao ouvir-me cantar e deixou de chorar. Ao terminar meu verso, ele cantou o seu, com uma voz tão forte e harmoniosa que todas as demais vozes desapareciam ante a sua voz dulcíssima. Depois disso, pedi ao menino Jesus pelo meu confessor, por aqueles que me pertencem, e finalmente por todos. E ele parecia todo condescendente. Enquanto eu estava neste estado, desapareceu e eu voltei em mim mesma. Capítulo 42. 26 de dezembro de 1900. Continua na gruta. Ao continuar a ver o santo menino, vi a rainha mãe de um lado e São José do outro, que estavam a adorar profundamente o infante divino. Estando todos atentos a ele, parecia-me que a contínua presença do menino os tinha absortos em êxtase contínuo, e se trabalhassem, era um prodígio que o Senhor operava neles. De outra maneira, teriam ficado imóveis, sem poder externamente atender aos seus deveres. Também eu fiz a minha adoração e encontrei-me em mim mesma. 27 de dezembro de 1900, capítulo 43. Deus não está sujeito a mudar-se. O demônio e a natureza humana frequentemente se mudam. Esta manhã me encontrava com temor sobre o meu estado, que não fosse o Senhor que operasse em mim, com o agregado de que não se dignava vir. Então, depois de muito esperar, assim que vi, lhe expus meu temor, e ele me disse: minha filha, antes de tudo, para te pôr neste estado, está o concurso de minha potência, que depois, quem te teria dado a força, a potência, a paciência de estar por tão longo tempo neste estado dentro de uma cama? A simples perseverança é um sinal certo de que a obra é minha, porque somente Deus não está sujeito a mudar-se, mas o demônio e a natureza humana muito frequentemente se mudam. E o que hoje amam, amanhã aborrecem. E o que hoje aborrecem, amanhã amam e encontram nisso a sua satisfação. Capítulo 44. 4 de janeiro de 1901. Estado infeliz de uma alma sem Deus. Depois de ter passado dias amargos de privação e de perturbação, sentia-me dentro de mim mesma um místico inferno. Sem Jesus, todas as minhas paixões saíram à luz, e expandindo cada uma as suas trevas, obscureceram-me de tal maneira que não sabia mais onde me encontrava. Quão infeliz é o estado de uma alma sem Deus! Basta dizer que sem Deus a alma sente vivo dentro de si o inferno. Tal era meu estado. Me sentia dilacerar a alma por penas infernais. Quem pode dizer o que passei? Para não me alongar, passo adiante. Então, esta manhã, tendo comungado e estando no máximo de aflição, senti mover-me dentro de mim a Nosso Senhor. Eu, ao ver sua imagem, quis ver se era de madeira ou estava vivo, de carne. Olhei e era o crucificado vivo, de carne, que olhando para mim me disse: se a minha imagem dentro de você fora de madeira, o amor seria aparente, porque só o amor verdadeiro e sincero, unido à mortificação, me faz renascer vivo, crucificado no coração de quem me ama. Eu, ao ver o Senhor, teria querido afastar-me de sua presença, tão má me via, mas ele prosseguiu dizendo: para onde queres ir? Eu sou a luz, e minha luz, onde quer que vá, te investe por todas as partes. A presença de Jesus ante sua luz e sua voz, minhas paixões desapareceram. Não sei eu mesma para onde se foram. Fiquei como uma menina
e retornei em mim mesma, toda mudada. Seja tudo para a glória de Deus e para o bem da minha alma. Capítulo 45. 5 de janeiro de 1901. A humanidade de Jesus foi feita expressamente para obedecer e destruir a desobediência. Luísa conforta Jesus. Encontrando-me fora de mim mesma, via o confessor que punha a intenção da crucificação. Eu temia submeter-me, mas Jesus me disse: Que queres de mim? Eu não posso fazer mais que obedecer, porque minha humanidade foi feita expressamente para obedecer e destruir a obediência. E estando tão unida comigo, esta virtude em mim, se pode dizer que a obediência é natureza, e o distintivo para mim mais querido e glorioso. Tanto que se minha humanidade não tivesse isto como próprio, a aborreceria e jamais me haveria unida com ela. Então, queres tu desobedecer? Podes fazê-lo, mas o farás tu, não eu. Eu, toda confusa, ao ver um Deus tão obediente, disse: Também eu quero obedecer. E submeti-me, e Jesus me participou as dores da cruz. Depois disso, ele me transportou para fora de mim mesma, e Jesus bendito me deu um beijo. E enquanto isso saiu, um hálito amargo, e estava em atitude de querer derramar suas amarguras, mas não o fez, porque para fazê-lo, queria que eu lhe pedisse. Eu imediatamente disse: Quer alguma reparação? Vamos fazê-la juntos. Assim minhas reparações junto às tuas terão seus efeitos, porque por mim só acredito que te desgostarão mais. Então tomei a sua mão, que jorrava sangue, e beijando-a, recitei o Laudate Dominium com a glória da pátria. Jesus rezou uma parte e eu a outra, para reparar as tantas más obras que se fazem, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas ofensas recebe pelas más obras. Como era comovente ver Jesus orar. Depois fiz o mesmo à outra mão, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas ofensas recebe pelos pecados e ação. Em seguida, os pés, com a intenção de o louvar tantas vezes por quantos passos maus e por tantos caminhos tortos percorridos, mesmo sob o aspecto de piedade e santidade. Ao último, o coração, com a intenção de louvá-lo tantas vezes, por quantas, às vezes, o coração humano não bate para Deus, não ama a Deus, não deseja a Deus. Meu amado Jesus parecia todo reconfortado com essas reparações feitas junto com ele, mas não contente ainda, parecia que queria verter, e eu disse: Senhor, se queres verter, peço-te que o faças. E ele derramou suas amarguras e depois acrescentou: Minha filha, quanto me ofendem os homens, mas virá o tempo em que os castigarei, de modo que sairão muitos vermes, homens vis e desprezíveis, que produzirão nuvens de mosquitos, pessoas de corpo minúsculo, e muito os oprimirão. Então, depois sairá o Papa. E eu, e por que o Papa vai sair? E ele, sairá para consolar os povos, que oprimidos, cansados, abatidos, traídos por tantas falsidades, buscarão eles mesmos o porto da verdade. E todos humilhados pedirão ao Santo Padre que vá no meio deles para libertá-los de tantos males e colocá-los no porto da salvação. E eu, Senhor, isto acontecerá depois das guerras, que outras vezes tu disseste? E ele, sim. E eu, como gostaria de ir antes a estas coisas, que essas coisas aconteçam. E ele, então, para onde irei? Entreter-me? Ah, Senhor, há tantas almas boas com as quais podes entreter-te, que, comparando-me eu com elas, ó, quão má me vejo.
Mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu, e eu retornei em mim mesma.